Olá! Hoje a gente vai fazer uma exploração aprofundada na história e na cultura vibrante de Olinda, lá em Pernambuco. Temos em mãos um material bem interessante, artigos históricos, pesquisas sobre cultura popular, arquitetura também, relatos de viajantes antigos, documentos oficiais sobre patrimônio, Sim. enfim, bastante coisa. A ideia é desvendar aqueles momentos-chave, sabe? As expressões culturais que são únicas de lá, como o coco de roda, por exemplo. Sim, que é fantástico. E também entender a evolução da arquitetura, o peso histórico de Olinda. Vamos seguir essa trajetória, desde a fundação até ela virar patrimônio da humanidade pela Unesco e, claro, sem esquecer os desafios que a cidade enfrenta hoje. Olinda é, sem dúvida, um lugar fascinante. É uma mistura muito potente, né? Tem a história colonial, com a riqueza do açúcar, a marca forte da invasão holandesa e, ao mesmo tempo, tem uma resistência cultural popular muito viva e uma beleza arquitetônica, assim, singular. É verdade. Mas é também uma história, assim, de altos e baixos, teve períodos de declínio e hoje tem esses dilemas bem atuais sobre como preservar tudo isso, né? Perfeito. Então vamos começar a desembrulhar essa história. Tudo começa lá atrás, 1535, com Duarte Coelho. A escolha do local parece que foi muito bem pensada, certo? Nossa, muito! Aquelas colinas altas, a vista para o mar, um porto natural ali perto, água, terra fértil e acho que fácil de defender, né, para a época. Exatamente. Era uma posição super estratégica. E essa escolha, olha, deu frutos bem rápido. Fundada em 1535, já em 1537 Olinda vira vila. 2 anos só. Pois é, a economia deslanchou. Primeiro com o pau-brasil, mas logo depois, de uma forma assim avassaladora, com a cana-de-açúcar. Dizem que Olinda virou um centro comercial mas tão rico, que ostentava um luxo que competia com a corte portuguesa. Dá para imaginar. Puxa vida! E essa prosperidade toda, imagino, não atraiu só comerciantes. As ordens religiosas chegaram em peso, né? E rápido. Muito rápido. Carmelitas em 1580, jesuítas em 83, franciscanos em 85, beneditinos em 86. Chegaram uma atrás da outra. Elas foram fundamentais para consolidar a ocupação e, claro, na catequização dos indígenas. E a Igreja da Sé? Aquela Ação Salvador do Mundo, de 1540. Foi a primeira grande construção religiosa, é isso? Foi a primeira. Começou bem simples, sabe? Usando taipa, aquela técnica antiga de barro e madeira, mas logo foi ampliada. Ah, entendi. Sim, ainda no século XVI mesmo, ela ganhou mais corpo. Passou a ter 3 naves, capelas laterais, refletindo a importância que a vila estava ganhando. Mas é interessante notar que, por trás dessa fachada de riqueza e religiosidade toda, tinha tensões. Por exemplo, em 1594 e 1595, a Inquisição deu as caras em Olinda. A Inquisição, aqui? Sério? Qual era o foco principal deles? Principalmente os chamados cristãos novos. Eram judeus que tinham sido forçados a se converter ao cristianismo, mas que muitas vezes eram suspeitos de manter as práticas judaicas em segredo, né? Entendi. As fontes falam em cerca de 270 pessoas ouvidas. E as acusações eram variadas: blasfêmia, sodomia, feitiçaria. Os acusados eram enviados para Lisboa para enfrentar julgamento e, não raro, a prisão. Mostra uma outra face da vida colonial, bem mais tensa. Nossa, que nos leva direto para outro momento crítico. 1630, a invasão holandesa em Pernambuco. Olinda, com aquele relevo todo acidentado, não deve ter sido fácil de defender, né? De fato, não foi. A topografia dificultou bastante a defesa, e a consequência foi dura. 1 ano depois da invasão, em 1631, os holandeses incendiaram a vila. Incendiaram mesmo. Sim. É um ponto super importante da história local, mas vale a pena ponderar um pouco essa ideia de destruição total. O que as fontes indicam é que os holandeses, na verdade, retiraram materiais valiosos das construções, madeiras de lei, pedras, talvez metais,
para usar nas construções que eles estavam erguendo lá no Recife, que virou o foco deles. Ah, então o incêndio foi mais uma estratégia de desmonte e transferência de recursos para o Recife. Faz sentido. Exato. Tanto que construções mais na periferia, como o Mosteiro de Nossa Senhora do Monte, por exemplo, escaparam do fogo. Mas o centro da vila sofreu um golpe muito grande, e isso acelerou a mudança do eixo de poder para o Recife. Quando os holandeses foram finalmente expulsos, em 1654, a reconstrução de Olinda foi, assim, bem lenta. Recife já tinha se consolidado como centro administrativo, portuário. E Olinda foi perdendo protagonismo. Que triste. Foi aí, mesmo tendo sido elevada à cidade em 1676 e reconstruído a Sé, que nesse mesmo ano virou catedral, sabe? Olinda ficou em segundo plano. A perda de importância política foi selada mesmo com a transferência oficial da capital para Recife em 1827. Ah, foi aí a transferência oficial? Uhum. Mas, curiosamente, nesse mesmo ano, 1827, Olinda ganhou um outro tipo de destaque, mais voltado para a religião e para o saber, com a instalação de uma das primeiras academias de direito do Brasil, que funcionava lá no Mosteiro de São Bento. Que reviravolta! Mas, peraí, antes dessa fase mais acadêmica, Olinda teve um momento de ousadia política bem notável, não teve? Lá em 1710. Teve, é um episódio marcante, Bernardo Vieira de Mello, no Senado da Câmara de Olinda. Sim. O famoso primeiro grito pela independência do Brasil. Exatamente. Considerado por muitos como esse marco, ele defendeu a separação de Portugal numa época em que isso era, nossa, impensável para a maioria. Foi um ato de coragem política num contexto ainda muito, muito embrionário de identidade nacional. Incrível isso. E as ruínas desse Senado ainda existem lá no Carmo. São um testemunho silencioso desse evento. É forte. Impressionante, esse pioneirismo. Avançando um pouco no tempo, para o século XIX, parece que Olinda reencontrou um certo fôlego, mas por um motivo meio curioso. Saúde. Banhos de mar. Pois é, parece estranho hoje, né? Mas a moda dos banhos de mar, recomendados pelos médicos da época, trouxe os veranistas. Gente que vinha passar a temporada de verão, alugava casas, e com o tempo muitos acabaram comprando imóveis e fixando residência mesmo. Isso trouxe vida nova para a cidade, que andava meio esvaziada. E imagino que isso tenha impulsionado algumas modernizações na cidade. Com certeza! As fachadas de muitas casas foram reformadas naquele estilo eclético, que era o gosto da época, né? Chegou água encanada, depois a luz elétrica, e bem no comecinho do século XX vieram os bondes elétricos. Ah, os bondes. Sim, substituindo o antigo trem urbano. Isso facilitou muito a ligação com o Recife e a circulação dentro da própria Olinda. A cidade estava se adaptando aos novos tempos. E nesse clima todo de renovação, Olinda até entrou para a história da ciência, com a descoberta de um cometa em 1860, lá do Observatório do Alto da Sé. Isso é verdade. É verdade, o cometa Olinda, descoberto pelo astrônomo francês Emmanuel Liais. Foi a primeira descoberta de cometa aqui na América do Sul. Que legal. Muito. Uma pena que a órbita dele é parabólica, o que significa que provavelmente ele nunca mais vai ser visto daqui da Terra. Mas, enfim, é mais uma dessas histórias que tornam Olinda tão única, né? Sem dúvida. E falando em singularidade, não dá pra gente falar de Olinda sem mergulhar na cultura popular dela, que é muito vibrante. E aqui entra um conceito que nasceu justamente em Olinda, com o Luiz Beltrão, a folk comunicação. Exato. Beltrão foi genial ao perceber como grupos que são muitas vezes marginalizados, sem acesso aos grandes meios de comunicação, criam seus próprios canais, né? Para se comunicar, para manter suas tradições vivas, para expressar sua identidade. É a comunicação dos excluídos, digamos assim. Muitas vezes oral, musical, visual, e funciona como uma forma de resistência cultural, o que é especialmente forte em contextos pós-coloniais como o nosso. E o coco de roda é um exemplo perfeito disso, não é? Aquele ritmo percussivo, a dança em roda, tem uma energia que contagia. Sem dúvida alguma. O coco tem raízes muito profundas na cultura afro-indígena de Pernambuco.
Existem até teorias que ligam a origem dele ao Quilombo dos Palmares, talvez associado ao som ritmado da quebra dos cocos, para tirar amêndoa, sabe? Faz sentido o ritmo. Pois é. É uma manifestação que pulsa ancestralidade e resistência. É muito forte. E em Olinda tem um grupo famosíssimo, o Coco do Pneu, lá do Amaro Branco. A história da origem deles é incrível, né? É fantástica. O mestre Lu do Pneu, que é o fundador, ele conta que tudo começou nos anos 70 com um pneu de caminhão que o pai dele achou na praia. Aquele pneu virou mesa, virou brinquedo. Um pneu. Um pneu. E o mestre Lu, que já curtia as sambadas, que são essas reuniões tradicionais para dançar e cantar coco, ele criou primeiro uma escola de samba chamada Turma do Pneu. Mas o amor pelo coco falou mais alto e, naturalmente, o grupo de coco surgiu. Foi oficializado em 1989. E hoje eles são uma referência enorme, atraem muita gente para as sambadas mensais deles. Sim, as sambadas, geralmente no último sábado do mês e também na festa de São Pedro. São eventos culturais importantíssimos. Mistura morador, turista, pesquisador, vará a madrugada ao som da zabumba, do pandeiro, das vozes. Olha, é uma experiência poderosa, mostra a força dessa cultura viva. Mas apesar da fama toda, eles ainda enfrentam dificuldades principalmente financeiras, pelo que entendi. O mestre Lu já falou sobre ter que tirar dinheiro do próprio bolso para bancar o som, por exemplo. Diz que faz por amor. Essa é a realidade de muitos grupos de cultura popular, infelizmente. Eles usam redes sociais como o Instagram e o YouTube para divulgar, o que foi bem importante durante a pandemia, inclusive, mas é interessante notar como o engajamento online, embora exista, não se compara à multidão que aparece lá presencialmente. Isso talvez mostre como a força da tradição oral e do encontro físico ainda é central para essas manifestações, né? É a folk comunicação na prática. Totalmente. E essa riqueza cultural toda, ela dialoga com a própria arquitetura da cidade, imagino. Olinda é um cenário histórico ambulante. Exatamente. A arquitetura de Olinda é como um livro aberto, sabe? Com capítulos escritos em diferentes estilos. Tem elementos do Renascença, tem muito barroco, detalhes rococó, tudo isso vindo da matriz portuguesa, claro, mas com adaptações locais, usando os materiais e a mão de obra que tinha aqui. A Igreja da Sé, por exemplo, é um ótimo caso para a gente ver essa trajetória complexa. Você mencionou antes que ela começou simples, foi ampliada, depois destruída pelos holandeses, reconstruída, uma história cheia de reviravoltas. Muitas. Depois da reconstrução pós-holandeses e de virar catedral em 1676, ela passou por várias reformas ao longo dos séculos. Algumas foram bem controversas já no século XX. Teve tentativas de dar a ela uma cara meio neogótica, depois neobarroca, e essas reformas acabaram removendo elementos originais importantes. Azulejos, talhas. Que pena. Muita pena. A grande restauração que fizeram nos anos 1970 tentou resgatar feições mais antigas, baseada em pesquisas históricas e até em escavações arqueológicas feitas lá. E como ela se apresenta hoje, depois de tantas idas e vindas? Quais são os destaques para quem visita? Olha, por fora, a fachada atual é relativamente sóbria, simétrica, com duas torres quadradas. Ela foi baseada em fotos e desenhos do final do século XIX. O adro, aquele pátio na frente, é amplo e famoso pela vista espetacular de Olinda e do Recife ao longe. É um cartão postal. Ah, sim. A vista de lá é clássica. Exato. Por dentro, são 3 naves. A central é mais larga, com um teto de madeira em formato curvo, como um berço. O piso de tijoleira, aquele ladrilho de barro, dá um ar bem antigo. A Capela Amor, que é o espaço principal do altar, hoje é mais simples, mas a sacristia ainda guarda móveis imponentes de jacarandá e tem um teto pintado bem trabalhado. E um ponto de grande significado histórico e emocional. No transéptio, que é aquela parte que cruza a nave principal, estão os restos mortais de Dom Helder Câmara. Figura importantíssima para a nossa história. É uma pena mesmo que parte do acervo original, como você falou, os azulejos, as talhas douradas, tenha se perdido nessas reformas antigas.
mas mesmo assim o conjunto arquitetônico e histórico é inegável. Tão inegável que, em 1982, Olinda recebeu o título de Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade pela Unesco. Foi um reconhecimento do seu valor universal excepcional. Só que esse título, que é um motivo de orgulho enorme, parece estar sob ameaça hoje em dia. O que está gerando essa preocupação toda? Pois é, a situação é delicada. Membros do próprio Conselho de Preservação dos Sítios Históricos de Olinda, que é o órgão que, pela lei, deveria ser consultado sobre qualquer intervenção na área tombada, têm feito alertas públicos bem sérios. Eles falam de um processo de descaracterização da paisagem, que pode sim colocar o título da Unesco em risco. Não é brincadeira. E quais são os problemas concretos que eles apontam? O que está acontecendo? São vários fatores que vêm se acumulando, sabe? Um dos mais sérios é a questão da construção irregular, que avança mesmo em áreas que deveriam ter proteção máxima. Há exemplos preocupantes perto do Convento do Monte e também numa comunidade chamada V8, lá no Varadouro, onde surgiram prédios mais altos do que o permitido pela legislação do sítio histórico. Isso altera completamente a linha do horizonte, a paisagem. Entendi. Além das construções, Sim, além disso, tem a questão da perda de áreas verdes importantes, como no antigo Horto del Rei, e a diminuição dos manguezais que ficavam ali ao redor do Varadouro. O crescimento desordenado da população dentro da área tombada também é um problema. As pessoas vão ocupando quintais históricos, subdividindo imóveis, isso altera a estrutura original. nossa, E para completar, a queixa é sobre uma certa falta de diálogo entre a prefeitura e o conselho em relação a algumas intervenções. Citam, por exemplo, uma recente padronização da pintura de prédios históricos, que, segundo alguns conselheiros, não foi discutida adequadamente com eles. parece uma situação bem tensa entre os órgãos. Qual é a posição dos órgãos oficiais e o que pode acontecer de fato? Existe um risco real de perder o título? Olha, o Conselho de Preservação está pressionando. Eles querem estudos que comparem a Olinda de 1982, quando recebeu o título, com a atual, e querem planos de ação para reverter os danos. O IPHAN, que representa a Unesco no Brasil para o patrimônio, está fazendo o relatório periódico dele sobre o estado de conservação de Olinda. Isso acontece a cada 10 anos. E a Unesco? A Unesco, por sua vez, afirma que nenhum patrimônio brasileiro está neste momento na chamada Lista do Patrimônio Mundial em Perigo, que seria um passo formal antes de uma possível retirada do título. A Prefeitura de Olinda também nega o risco iminente, diz que fiscaliza, que dialoga com o Conselho. Mas o caso de Liverpool, na Inglaterra, que perdeu o título da Unesco recentemente, justamente por causa de construções modernas que descaracterizaram o porto histórico deles, serve de alerta, né? Mostra que não é impossível acontecer. É um risco real, sim. É, um alerta importante. Então, fazendo um balanço aqui da nossa conversa, Olinda tem uma trajetória incrível. Nasceu como símbolo de riqueza na colônia, sofreu aquele golpe duro com a invasão holandesa, viveu um longo período de menor destaque, mas depois ressurgiu culturalmente e ganhou o reconhecimento do mundo. Exato. É uma cidade de contrastes muito fortes. A opulência do açúcar convivendo com aquele grito pioneiro de independência. A descoberta científica de um cometa ao lado da força pulsante de uma cultura popular, como o coco do pneu, que resiste e se reinventa o tempo todo. Olinda reflete muito da própria história do Brasil, com suas camadas, suas misturas, suas contradições. É um espelho. E essa história toda também mostra a fragilidade do patrimônio, né? A arquitetura singular, a cultura viva, tudo isso parece estar sempre sob pressão. Seja do tempo, seja do desenvolvimento urbano, seja às vezes da falta de cuidado ou de diálogo. A preservação exige um esforço constante e coletivo. Precisamente. A situação atual lá em Olinda evidencia bem essa tensão. Como preservar o legado e, ao mesmo tempo, acomodar as necessidades do presente. É um desafio enorme para Olinda e para tantas outras cidades históricas no Brasil e no mundo. E fica a pergunta para quem nos ouve refletir um pouco. Olinda sempre navegou por esses ciclos de altos e baixos ao longo da história. Diante desses desafios de preservação que a gente discutiu, como garantir que a cidade mantenha sua identidade, seu valor universal?
sem virar um museu intocável, claro, mas também sem perder aquilo que a torna tão especial. Como conciliar o passado e o presente num tecido urbano que é vivo, que é complexo. É algo para a gente pensar. Agradecemos muito a companhia nesta exploração sobre Olinda.